descuidos com o aparelho dental. Como má higiene, né? Às vezes você não higieniza direito, você não escova o dente direito, ou atrasos no tratamento podem causar cáries, gengivite, quando não tratada. E gengivite pode avançar e resultar também em periodontite, minha gente, que pode causar também até a perda do dente. E a nossa dentista hoje é a Loandris, né? É isso? Montenegro. Ela é minha convidada de hoje e ela vai estar falando aqui um pouquinho sobre esse assunto. Que nome diferente, bonito, mulher. Pois é, minha mãe caprichou lá em casa. Ninguém tem esse nome, eu acho. Tem? Que eu conheço Bom ninguém. Dia, não é? Bom Que dia, coisa tudo boa, bom, Marília? Fala pra gente quais são os cuidados que nós temos que ter, né? Quando colocamos o aparelho dental, né? Principalmente em criança, né? Que criança é mais difícil, minha gente. A gente fica o tempo todo no pé. Vai escovar o dente, pra não ficar com o aparelho sujo, né? Às vezes come, não tá nem aí. Passa muitas horas sem escovar os dentes. Exatamente. Quais são os cuidados que devem se ter? Primeiro, eu acho importante a gente conversar sobre gengivite. O que Sim, é? Que muita gente não sabe o que é, sim, né? sim. Que gengivite é uma inflamação na gengiva, que é causada pelo acúmulo de biofilme, que é aquela placa bacteriana que fica entre os dentes. Quando você passa muitas horas sem escovar os dentes e passa a língua assim, aí sente uma coisa meio... não tá lisinho. Meio como... macenta, É, meio macenta, exatamente. Meio, né, gente? Deve ser assim, uma coisa bem... Exatamente. É exatamente essa porque a sensação. gente vê gente que às vezes não escova o dente, aí fica aquele negócio assim meio dentro dos dentes, né? Sei lá, um negócio meio esquisito. Branco, amarelado, se passa muito tempo fica meio amarelado. E aquilo ali é o acúmulo de bactérias. Ficam muitas bactérias ali perto da gengiva. Então o que a gengiva quer fazer? Quer reagir, quer combater aquelas bactérias. E isso causa inflamação. Certo. Aí a inflamação, o que ela é? Fica vermelho, fica dolorido, fica saindo sangue. O que a maioria dos pacientes relatam. Eu escovo meu dente, mas sangra. Meu Deus, aí eu parei de escovar, porque tá sangrando muito meu dente. Não pode, né? Parar de escovar. Parou de sangrar porque tá escovando muito. Tô escovando os dentes, mas tá sangrando muito. E então parei de escovar por isso. Só que continua doendo, continua machucando minha gengiva. Mas é exatamente isso. É a inflamação da gengivite que tá lá. E como a gente usa um aparelho, principalmente aparelho fixo, aquele metálico, o que é mais conhecido, fixo metálico. Ele é uma barreira o quê? Física. Essa barreira física vai estar lá impedindo, acumulando mais comida ali, mais biofilme, mais placa. Então vai ter o quê? Mais bactérias. Então é importante o paciente que faz uso de aparelho ortodôntico fixo, principalmente o fixo metálico ou estético, faça uma higiene adequada. No início do tratamento, assim que coloca, geralmente os pacientes continuam assim, eu estou empolgado com o meu tratamento, escovo 5 vezes ao dia. Aí depois vai relaxando, né? Nossa, vai relaxando, aí passa o dia todo sem escovar os dentes. Aí quando é de noite, antes de dormir vou escovar aqui os dentes. E olhe lá. E olhe lá. E olhe lá, Que eu já atendi paciente que passou mais de 3 dias sem escovar os dentes. Eu fiz, como assim? Gente? E o mau hálito dessa pessoa. Porque a gengivite também causa mau hálito, né? Com certeza, gente. Aí lá, e a comida no aparelho, imagina. Eu fiquei chocada, que exatamente essa cara eu fiz. Passou um século. 3 dias sem escovar os dentes no aparelho. Eu fiz, senhor, não pode. Aí a gengiva tava o quê? Inchadíssima, super inchada, cobrindo quase o aparelho. Então, para evitar esse tipo, são alguns cuidados com a higienização. Realmente tem que escovar no mínimo 3 vezes ao dia após as refeições, né? Principalmente quando você come, porque fica comida no aparelho, né? Fica, gente. A questão é a pior coisa de fazer quando a gente está com o aparelho, que eu já usei também, é passar o fio dental. Gente, é muito ruim passar o fio dental, né? É horrível, chato. Mas tem que passar. Se você conseguir passar melhor, né? Mas se fizer uma boa escovação, é necessário o fio dental? Sim. É primordial. Né? Por conta para não ficar acumulando que querem não, quando você escova os dentes, não limpa entre os dentes. Exato. Então é importante a gente passar o fio dental. Eu, nas minhas consultas, aconselho os pacientes e dou a eles um passa-fio, que eu até trouxe. É como se fosse um palitinho flexível, bem flexívelzinho. Ele ajuda a passar pelo aparelho, é como se fosse uma agulha de costura. E você consegue passar bem certinho no aparelho. Inclusive, trouxe até um modelozinho. Vamos lá mostrar, porque fica mais fácil. Mais fácil. Aqui no modelozinho, ó, ele passa assim, como se fosse uma agulha de costura. Sim. Ele passa aqui e faz assim. E a gente consegue passar normalmente o fio. Porque assim, quando a gente passa o fio dental, não pode passar só uma vez. Tem que abraçar um dente de um lado e o dente do outro.
porque senão não consegue limpar direito. É verdade, viu? Agora, mulher, me diga uma coisa. Diga. Pra essa pessoa passar 3 dias, então, enfim, nem fio dental, nem escova de dente, nem nada. Misericórdia, não sei. Quero nem saber quem foi. Mas olha, pra escovação, né? Dizem que tem uma escova específica para aparelho, né? Tem. Que é melhor de escovar. Tem. Tira melhor. Tem umas bem miudinhas assim, que é bom pra tirar bem Sim. a comida de dentro dos bracketzinhos, Sim. né? Mas como é que é a escovação, né? De Do quem paciente, usa né? o aparelho, né? É com força, é mais ou menos, é devagarzinho? Como é que faz? Certo. A primeira coisa para a escovação é a escolha da escova de dentes. Certo. Como seria essa escolha? Teria que ser uma escova com a cabeça pequena, com as cerdas macias ou extra macias, certo? Porque tá certo que tem um aparelho, uma coisa ali, a pessoa acha que uma coisa dura vai limpar mais porque tem um aparelho, mas não, porque você não tá A limpando barriga só o que é aparelho, tá limpando também a gengiva. Então você não pode agredir sua gengiva. Muitos pacientes chegam com a gengiva toda retraída, que já apareceram a raiz, porque escova com muita força. Então isso é prejudicial, porque querendo ou não, perde a inserção do dente com o osso. E futuramente, como até você falou no início, que a gengivite com o tempo pode causar periodontite. E além da periodontite, que ela causa que é a perda do dente, antes dela ocorre essa recessão gengival, que é aparecimento da raiz. Em todos os pacientes com periodontite aparece isso. Então, como é? Escolher a escova, cabeça pequena, cerdas macias ou extra macias. Certo. Normal, escova normal que vem em qualquer mercado. Tem que ter essa escova, porque ela, além de limpar o aparelho, tem que limpar a superfície dos dentes. Como é que a gente faz? Aqui tem uma escova que é um modelozinho, que é essa, cabeça Certo. pequena, cerdas maciazinhas, Certo. então ela é ótima. A gente sempre fica pensando assim, meu Deus do céu, eu acho que a escova mais durinha, ela vai escovar melhor. Vai limpar. melhor. Não é, minha gente, é o contrário. Verdade. É aquela mais macia, né? Verdade. Então, procurar Aí com sempre essa comprar escova, macia. para limpar, como é que a gente faz? São 3 movimentos essenciais para poder Sim, limpar. sim. Primeiro, a gente chama um movimento de vai e vem, que é limpando essa parte de cima dos dentes. Certo. A gente faz assim, vai e vem, traz para frente, em todos os dentes de trás. Tem que lembrar de fazer isso sempre. Depois é um movimento de vassourinha, Certo. que é aqui de perto da língua para cima, E é assim. pra tirar justamente, gente, aquele acúmulozinho de comida que fica O por acúmulo trás. de comida, evitar que crie tártaro, porque muita gente cria tártaro aqui Isso. atrás para fazer limpeza. Então, esse tipo de escovação, essa vassourinha, evita que aconteça esse acúmulo de Na tártaro. verdade, o tártaro às vezes até dá, mas dependendo da sua escovação, Mínimo, dá menos. mínimo, né? Dá pouquíssimo, dá pouco, né? Porque acho que pouquíssimo. todo mundo tem um pouquinho. É, Mas assim, pouquíssimo. quando você escova bem direitinho, tá, vai diminuindo um pouco. Pois é, e evita que você tenha gengivite. Sim, que o com tártaro, certeza. querendo ou não, é o biofilme que depois ficou duro, enrijecido naquele local. Exatamente. E dói pra caramba, viu? Quando você vai fazer misericórdia, né? Não? É verdade. Aí aqui também no céu da boca, ó, fazendo assim de vassourinha. Certo. E depois a gente vai fechar a boquinha. Quando fecha a boca, a gente vai fazer o movimento de bolinha, que é o Aí vai terceiro fazendo movimento. o- Assim, de bolinha. Em todos os dentes, o movimento de bolinha, trás para frente. Só que para quem usa o aparelho, eu faço uma nova técnica, eu acrescento essa técnica, que é uma varredura, uma vassourinha de gengiva para o aparelho. Assim. Essa varredurazinha de gengiva para o aparelho. Porque querendo ou não, a gente quer tirar as bactérias da gengiva. Então a gente vai empurrando para o aparelho. Vai empurrando. E de baixo também, ó. Empurrando para o aparelho. Bem devagar, sem fazer força. Exatamente. E assim a gente consegue uma higienização boa. Tem a utilização também de uma outra escova, que é uma escova interdental. É aquela que parece uma mamadeirinha de criança, escovinha de fazer mamadeira de criança. Certo. Aí essa escovinha de lavar mamadeira de criança, ela tem um tamanho mini, bem pequenininho. olha aí. E a gente consegue passar por trás do fio do aparelho. E Quando a gente consegue limpar direitinho. E limpa excelente. legal. Ela não é primordial, assim, meu Deus do céu, eu tenho que comprar essa escova. Não, mas é um acessório a mais que vai ajudar Vai bastante. ajudar muito. Eu sei qual é, bem fininha, né? É, Deixa ela é eu bem te perguntar pequenininha. outra coisa, né? Tem um jatozinho que eu pelo menos eu comprei nos Estados Unidos, um jato que você bota, às vezes eu boto um pouquinho de Listerine com água, misturo, ligo o aparelho. Agora ele é forte pra caramba, gente. Ele é forte, tem que ter muito cuidado pra não machucar, Não né? machucar. Mas aquilo ali, ele substitui o fio dental? Não. Porque ele é muito forte É. e você passando bem ele
ele ultrapassa passa. mesmo, Só que assim, ele não é uma coisa tão precisa como o fio dental. Certo. Vai muito da destreza manual do paciente em conseguir utilizar ele. E às vezes tem marcas e marcas. Tem marcas que são boas, que funcionam, realmente passam. E tem marcas que também não são tão boas, que são mais só para vender mesmo. E às vezes não tem um jato muito forte. Não tem um jato né? forte, então aquilo ali não funciona tão bem. E querendo ou não, quando tem esse jato muito forte, tem que ter muito cuidado, porque pode machucar a gengiva. Machuca Então, mesmo. Então você está Tem causando... que ter um cuidado na gota. Então você está causando uma inflamação, você próprio, com um jato d'água, que é cortando a gengiva com a água, entendeu? É Então o fio verdade, dental tem que é a bem forma mais segura de utilizar realmente, porque você consegue controlar se está batendo lá no final, se está fazendo muita força ou com pouca força. Vamos lá, a questão do aparelho. A gente hoje tem vários tipos. Tem esse, que é o mais antigo, né? O metálico. Tem que dizem que é o mais forte ainda. O outro é esteticamente, mas o transparentezinho, que é o estético, né, que fala. Que é o da cor do dente, né? O braquezinho. Que é o da cor do dente. Só que aí, o que é que acontece? Cai muito. Tem que ter mais cuidado na hora da escovação, o outro estético, por conta que ele é mais sensível, mais frágil. Em relação à escovação, não. Os dois aparelhos, tanto o metálico de bractezinho como o estético de bracket, eles têm a mesma adesão ao dente. Certo. O que o paciente precisa ter para ele não cair? Cuidado na alimentação. Certo. Porque alimentos mais duros, querendo ou não, quando batem ali, podem descolar o bracket. Não só o bracket, mas também tem um acessóriozinho que se chama tubo, né? lá no final. Que segura... Que segura o fiozinho, isso lá atrás. O fiozinho, não é o ferrinho, não é o fiozinho. E quando solta, só misericórdia. Sente só a pontinha assim, machucando. Né? Pois então tem que ter horrível muito mesmo. cuidado na alimentação. Se for comer uma coisa mais dura, tentar partir, colocar lá atrás. Não abocanhar esses alimentos mais duros, porque isso facilita a quebra do aparelho. Com certeza. Nada de comer caranguejo. Quebrar o caranguejo no dente não dá. Não, jamais toda a sua vida. Agora, doutora, deixa eu te perguntar outra coisa. É a questão da quantidade de vezes que você tem que ir ao dentista para fazer a manutenção e tudo mais, né? Para poder deixar tudo direitinho. Sempre que fizer a manutenção, pode fazer uma higienizaçãozinha também? Eu, particularmente, quando atendo os pacientes, eu sempre faço uma profilaxia, que a gente chama de uma limpeza, né? do dentista, no dentista. Que a gente passa uma pastazinha específica. Eu tiro o fio, as liguinhas, e passo essa pastazinha para limpar os dentes. E sempre uma troca profilaxia. as liguinhas, Exatamente. Né? Sempre troca liguinha, fio. Então, é importante estar indo ao dentista por isso. Porque, querendo, quando você atrasa a manutenção, não só prejudica a sua gengiva, a sua higiene, aquele acompanhamento, como também atrasa o seu tratamento ortodôntico. Exato. Porque assim, não atrasa, porque eu faltei, porque atrasou. Não, volta. Seu tratamento ortodôntico tem que voltar. Exatamente. Entendeu? Vamos dizer que eu tô no fio 1. Aí eu já tô lá no fio 1, bem lá na frente. Eu vou ter que voltar pro fio meio, entendeu? Mais para trás. Olha aí. Porque você faltou o tratamento. Muito bom. Aí é ruim por isso. O aparelho, só pra gente encerrar, né? O aparelho, ele ajuda quem tem aqueles problemas na articulação. Como é que fala, gente? DTM? DTM. A articulação é a ATM. É a ATM, que fica fazendo toque-toque, minha gente. Tem uns estralos aqui que nem eu aguento às vezes. Aí tem gente que tem alguns distúrbios que chama DTM. Será que isso ajuda o aparelho? O aparelho pode ajudar, pode melhorar né? a sua oclusão, que é a sua mordida. Quando melhora a sua mordida, querendo ou não, a sua articulação acompanha. E isso facilita vamos dizer, esse estralo quando você abre muita boca. Tem gente que abre a boca e faz um desvio, assim, um S. Tem gente que sente muita dor de cabeça. Então, muitas vezes é pela sua mordida que está errada que está causando isso. Então, quando a gente corrige a mordida, esse negócio, não. a gente consegue já melhorar bastante esse tipo de oclusão das dores da ATM. Muito bom isso. Até um assunto bom, viu, Jana, pra gente falar aqui. Sim, excelente. Né, trazer esse assunto para cá, um tema muito importante para a gente falar até sobre a cirurgia de buxo, com buxo maxilar, que ele pode estar falando assim mais, eu não sei se você faz essa parte, mas falar mais, né, sobre essa questão. Tem gente que faz cirurgia, tem gente que faz para ajeitar aqui, tem gente que faz para ajeitar aqui. Cirurgia ortognática que chama. Exatamente. Pronto, tem até uma menininha lá no meu prédio, menininha não, já tá moça, né? E ela vai fazer, não sei se ela já fez, ou vai fazer essa semana, ela vai fazer essa cirurgia, né?
E eu digo, meu Deus, será que dói? Será que não dói? Será que É uma dói? cirurgia bem complexa, que envolve muita coisa, que varia de paciente para paciente. Tem paciente que precisa, como você falou, aumentar o queixo, diminuir o já queixo, acho que aumentar a tem que diminuir maxila, um pouco. diminuir a maxila. Então, tem várias coisas. É bem complexo o assunto. Muito E bom. isso realmente envolve bastante a relação da ATM. ATM, né? Eu confundo DTM, ADM. DTM é o distúrbio também. Distúrbio. DT é distúrbio. É ATM, ATM gente. é a articulação daqui. É, até o marido da minha prima trabalha com isso. Tem um curso e tudo, minha gente. Pra quem trabalha com nessa área aí, é bom, o curso dele é maravilhoso, viu? De ATM, sobre ATM, Rand é ótimo. Mas, ó, muito obrigada, viu, minha Eu que amiga? agradeço, Você ter Mari, foi um vindo aqui prazer. mostrar um pouquinho da importância, né, de você que tá aí, usa aparelho, tem que estar fazendo a higienização direitinho, escovando o dente. Limpeza é fundamental. Com ou sem aparelho, minha gente, pelo amor de Deus, né? Escova em dente. Língua, importante demais. Escova a língua, passa aquele negócio de língua. Minha gente, pelo amor de Deus, né não? Com certeza. É importante demais, tá? Então, por favor, cuidem da boca de vocês. Imagina você perde alguém e aí alguém nem aguenta ficar perto de você. Então, pelo amor de Deus, se ligue nisso, tá, gente? Obrigada, minha amiga. Obrigada, querida. Mas olha,